Quando você traz isso muito estruturado dessa forma, o seu cliente tem mais segurança nos próximos passos. E aí sim, você vai ver que a redundância não é simplesmente custo. A redundância, em alguns casos, é redundância na gestão empresarial. Redundância no controle de processos, na estrutura de pessoas, na estrutura estratégica da empresa. Quando você fala de redundância com o empresário, normalmente a primeira coisa que vem na cabeça dele é aumento de custo, duplicidade de custos. E quando a gente fala disso dentro do organograma, que é custo fixo, chega a arrepiar, deixar os empresários de cabelo em pé. Mas às vezes essa pauta é necessária, por mais que polêmica. E como aqui eu quero sempre trazer para vocês a realidade do meu dia a dia de consultor, essa pauta ela é necessária e eu trato isso com diversos meus clientes. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu falo sobre esse assunto tão polêmico, que é redundância na gestão de pessoas e na estruturação de processos. E como que eu mostro matematicamente, dentro das ferramentas contábeis, para os clientes, que a redundância, às vezes, é investimento. E ela traz um retorno mais rápido do que a gente imagina. Eu sou o Carlos Pires e hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Nós vamos falar de redundância e redundância de custo. Redundância de gestão de pessoas e redundância na gestão de processos das empresas. Se você gostou dessa pauta, fica aí, porque aqui a gente sempre fala de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Redundância. Vamos falar um pouco sobre a necessidade da redundância dentro das operações empresariais. Mas vamos entender o que é o conceito de redundância. Redundância, no português, ali ligado a pleonasmo, aquela ideia da repetição desnecessária da mesma característica ou da mesma informação em uma sentença. Mas aqui a gente vai falar um pouco mais no conceito de redundância como uma redundância mais técnica. A redundância como o recurso auxiliar na execução da mesma tarefa por questões de segurança. Quando a gente fala de redundância, e a gente fala de redundância como característica de segurança, na aviação é muito importante. Você pode verificar que uma aeronave ela tem várias características redundantes de segurança. O piloto e o copiloto, o bico de pitot em vários pontos da aeronave, você já deve ter visto em algum lugar reportagens ou alguma análise de aeronaves que tiveram um dos seus motores danificado e ela conseguiu pousar com outro. Então, dois motores, além da questão ali de estabilizar melhor a aeronave e dar mais capacidade de velocidade e outras características, dois motores é uma questão de redundância. Então, a aviação ela é conhecida como um dos meios mais seguros de transporte, principalmente pela característica de excessiva redundância que tem nas operações. Tudo que acontece em um acidente, ele é estudado e identificado pontos que poderiam ter sido corrigidos através da redundância, você tem essa possibilidade. Se você pega uma aeronave, por exemplo, como a Cirrus... É o Cirrus! O Cirrus... Sirius Black! Acho que é F-22, não me recordo. E o F-50, você tem... No Cirrus, uma turbina apenas, então você não tem tanta redundância ali, mas você tem uma turbina com várias redundâncias internas. Você tem, se caso tiver alguma dificuldade, um piloto, por exemplo, passar mal, você tem a possibilidade de fazer um safe return, que é uma possibilidade da própria aeronave retornar ao solo, e você tem um paraquedas. Na aeronave, é uma das poucas aeronaves que consegue ter um paraquedas, porque só funciona em aeronave muito pequena. Então, assim, na aviação, e o Cirrus é reconhecido como uma aeronave muito segura, uma aeronave de luxo muito segura. Na aviação, você tem muita redundância dentro das operações. Se você vai para um sistema de segurança de máquinas de uma indústria pesada, às vezes você tem uma grade que protege a área, por exemplo, de corte, a área de perfuração de uma máquina pesada. Por exemplo, em perfuração, você tem grades que cercam todas as áreas rotacionais. Mas ainda assim, tem algumas empresas especializadas em criar redundância de sensores, que, por exemplo, se a porta não estiver fechada, a máquina não liga. Então, a porta
para fechar é um sistema de segurança. Eu tenho muita necessidade de internet, então eu tenho redundância na internet. Eu tenho duas internets chegando no mesmo aparelho, que ele, além de somar a frequência e ampliar a minha capacidade de trabalhar com a internet, se uma das internets falha, automaticamente a outra já está disponível para todos os usuários. Então eu não tenho possibilidade de ficar sem... Ah, claro, né? Se inventar um cabo, um fio, tem chance de ficar sem internet, mas a redundância me dá um pouco mais de suporte. Quando eu falo de redundância, no processo operacional da empresa, ligado a pessoas, como, por exemplo, ter duas pessoas que têm a capacidade de assumir a mesma atividade. Quando a gente fala um pouco disso, as empresas acabam pensando duas vezes, alguns empresários até arrepiam da possibilidade de ter redundância dentro da empresa. Mas redundância não necessariamente precisa ser algo custoso. Às vezes é só uma questão de gestão, de treinamento das pessoas. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o organograma funcional nas empresas, depois no organograma orçado. E essas são as duas principais ferramentas que eu uso para falar de redundância dentro das empresas. Qual que é o primeiro fator? O primeiro fator é entender a estrutura da empresa através de um organograma funcional, uma estrutura onde eu consigo ver todas as atividades que cada profissional dentro da empresa, cada colaborador dentro daquela estrutura do organograma, eu posso fazer ele por etapas ou da empresa como um todo. E é claro, isso funciona melhor com empresas de médio porte ou com setores dentro de empresas maiores. Mas a gente consegue colocar as atividades da empresa. E quando eu visualizo as atividades da empresa, que estão ligadas a cada colaborador, eu começo a mostrar para o empresário que, às vezes, ele tem algumas atividades que não têm redundância. Se uma pessoa sair, a operação para. Recentemente, eu tive um problema disso com uma empresa de autopeças. Nessa empresa tinha apenas uma pessoa responsável por toda a gestão comercial e comunicação com os clientes. Como é uma empresa que vendia para grandes empresas, automaticamente o fluxo da operação já era muito linear. Então só tinha uma pessoa que ficava ali à frente, recebendo os pedidos, lançando os pedidos para o PCP programar a produção e também depois retornando para o cliente com prazo, com data e toda essa comunicação. Porém, um dia esse comercial resolveu que ia buscar novas oportunidades e saiu da empresa. Qual foi o problema que a gente teve nesse cenário? Toda a comunicação interna com a montadora que comprava as peças era com essa pessoa. E esta pessoa, por mais que ninguém reconhecia, fazia e executava atividades que não necessariamente eram desse meu cliente, né, dessa indústria de peças, mas sim demandas exclusivas para o responsável pela montadora. Então ele enviava informações, ele disponibilizava layouts, disponibilizava relatórios que facilitavam a vida desse operador dentro da empresa de autopeças. E ninguém sabia dessa necessidade, ninguém reconhecia esse processo como um todo. Quando essa pessoa saiu de dentro da empresa e a gente realocou um segundo funcionário para lá, esse funcionário, por mais que ele teve treinamento, seguiu os procedimentos, ele não conhecia a operação como um todo. E a gente não tinha ninguém com redundância dentro da empresa que já tivesse acompanhado aquela operação como um todo. Como as férias eram divididas e ele acabava se planejando muito bem, esse profissional, por isso que ele era tão autossuficiente dentro da empresa, acabava que as pessoas não conheciam todo o processo. E ninguém tinha passado muito tempo por ali com ele. A gente acabou tendo um delay muito grande de enviar as informações e essa indústria de autopeças, esse responsável, começou a direcionar os pedidos para outras empresas, fazendo com que o faturamento caísse por um determinado período, até que a gente entendesse a necessidade dele e retornasse ao faturamento normal. O problema é essa curva. Entre o momento de saída, a queda de faturamento e a retomada, a gente tem um gap aí nesse período. E esse gap é que gera um custo que deve ser avaliado quanto à necessidade ou não de ter uma redundância. Eu já tive cenários com outros clientes em que o gerente comercial, como só havia um gerente comercial, ele saiu da operação, ele saiu da empresa e de forma repentina, o diretor, que também é sócio da empresa, teve que baixar para a operação, baixar assim de nível estratégico, passando para o nível mais tático,
e assumir a operação de gestão empresarial, de gestão do time comercial. E a gente começou a avaliar o negócio dele, ele começou a entender e até considerar muito mais a necessidade de um coordenador comercial, porque assim ele teria uma certa redundância. Se o gerente sai da empresa, o coordenador consegue assumir. Se o coordenador saísse, o gerente tinha a capacidade de assumir. E ainda assim a gente tinha um auxiliar nessa operação que o gerente sozinho não conseguiria atuar como gerente e como coordenador. Mas ele tinha um auxiliar. Então se o auxiliar saísse, esses dois conseguiam tocar, que seria o gerente e o coordenador, o auxiliar, a gente colocava outra pessoa no lugar até ser treinada. E teriam duas pessoas para repassar a informação fora os processos da empresa. Se o coordenador sai, o gerente conseguia assumir com o apoio do auxiliar, que já conhece a operação da empresa. E se caso o gerente sai, o coordenador e o auxiliar conseguem municiar de informação a diretoria até que chega um novo gerente. Ou eu posso subir o coordenador para o nível de gerência, né, um nível mais estratégico. Então, nesse cenário, a gente já passou por várias situações em que a saída repentina de um profissional e a ausência de redundância culminou no prejuízo da empresa com redução de vendas, maior custo, perda de processos na operação. Diante disso, o que eu quero trazer hoje é, de forma técnica e sustentável, ou seja, eu falo de sustentação mais ou menos naquele sentido de uma sustentação oral mesmo de advogado. Você tem uma argumentação sustentável para você conseguir falar com o seu cliente ou com o seu diretor, ou você mesmo avaliar dentro da sua empresa, se você precisa ou não de redundância em alguma área e desenhar essa redundância de forma muito mais técnica. Então vamos lá para uma questão mais operacional. Vamos ver como que eu faço isso hoje dentro das empresas que são clientes da Prova Resultado. Para a gente dar uma olhada numa questão prática, vamos comparar aqui um cenário que eu já tive com uma empresa. Eu tinha uma empresa que estava na nossa carteira, que eles entendiam que a estrutura deles na época era uma diretoria operacional, uma diretoria comercial. A diretoria operacional, ela cuidava do operacional e do administrativo financeiro. Comercial cuidava só da gerência comercial. Debaixo da gerência operacional, eu tinha toda a supervisão e depois o time operacional. E no administrativo, eu tinha o time de administrativo financeiro e os recursos humanos. O cliente, entendendo que a estrutura dele estava inchada, ele queria tentar realocar toda a parte operacional, administrativa, financeira debaixo de uma única gerência e eliminar a gerência administrativa, fazendo com que ficasse similar ao comercial. Visto que ele tinha supervisões bem estruturadas na parte de baixo, não seria tão complexo. A gente entendeu que dava para fazer em alguns aspectos, porém a gente caiu em dois cenários. O primeiro cenário é a segregação de atividades, né? Você colocar sob a mesma gestão quem compra, quem paga, quem define a operação, quem contrata. Então ficou um pouco complexo pela questão de segregação. Porém, esse não foi o principal motivo. A questão foi quando a gente começou a tentar procurar uma redundância nessa pessoa. Essa característica aqui de operacional gerente, as atividades que eu realocava do administrativo, do gerente administrativo, colocando toda a parte de aprovação de compras, eu colocava nessa pessoa. Toda a parte de organização e aprovação de estrutura de atividade, de calendário, de cronograma, ficou com essa pessoa. Toda a parte de definição, aprovação de contratação também caiu aqui. Qual foi o cenário que a gente começou a ver? Essa pessoa, ela começou a ter tanta atividade que era exclusiva dela e que ela não conseguiria redistribuir entre as equipes a equipe mais operacional dela, que se eu ficasse sem essa pessoa, a minha empresa parava. Porque eu não conseguiria colocar essa pessoa, ninguém para aprovar toda a parte de cronograma da operação, ao mesmo tempo direcionar o financeiro e ao mesmo tempo gerenciar e acompanhar os recursos humanos. E se caso o recurso humanos faltasse e eu tivesse que descer com essa pessoa para cá, as atividades que ela fazia de apoio para os outros dois times ficavam impossíveis de serem conduzidas. Então, a gente entendeu que não tinha outro cenário senão manter duas gerências dentro dessa diretoria operacional. Por quê? Eu preciso de redundância nesse tripé. Eu preciso de ter alguém aqui que, se caso
eu perca meu supervisor administrativo financeiro, ele consiga vir para dentro da operação e me apoiar. E se eu tirasse essa pessoa operacional para suprir essa atividade, eu ficava sem supervisão. Então a redundância nesse caso aqui, ela já se fazia necessária. E tem outros cenários de redundância necessária que a gente vai precisar nessa mesma operação. Porém, o recurso financeiro ainda não atende. E aí que entra o segundo ponto. Como que eu analiso se realmente vale a pena ter essa redundância? Como eu analiso se realmente é sustentável? Eu vou dar um exemplo ainda nesse mesmo organograma de uma outra operação, onde eu tenho, na realidade, uma diretoria ali mais ou menos comercial. Dentro dessa diretoria comercial tem uma gerência comercial. E abaixo dessa gerência comercial vinham os vendedores. Diretamente. Não tinha nem a figura de um auxiliar. Era praticamente isso aqui. Essa diretoria acompanhava as questões mais estratégicas a nível um pouco mais elevado. Questões internacionais, exportação e vários outros cenários. O gerente comercial que veio, ele cuidava de toda a parte de agenda, de aprovação, de conceito de viagem, usando do apoio do administrativo financeiro nessa empresa, ficava mais ou menos usando esse apoio. Porém, o administrativo e financeiro só comprava passagens, essas questões, e ele acompanhava a gerência. Toda vez que a gente tinha um problema com o gerente, e era comum nesse mercado, porque é um mercado muito aquecido, e esse é um fator relevante para você conversar com o cliente nesse cenário, é que quando o mercado de trabalho está aquecido, igual a gente tem hoje, um mercado de trabalho muito aquecido, as pessoas muito no home office, e eu tenho a crença minha, que as pessoas quando estão como home office, ela reduz um pouco o elo de ligação entre a empresa e as pessoas. Ela trabalha sempre de casa, para ela trocar de emprego, ela não muda, ela vai perder um pouco os colegas de trabalho, mas ela não perde a questão do contato do dia a dia, porque ela não tem. O contato com o colega de trabalho está muito ali no online, e o que ela vai manter? Ela não tem que deslocar, ela não vai parar de sair de casa, ela não vai mudar a rota, ela não vai para mais longe ou para mais perto. Então, para mim, Carlos, dentro desse aspecto, eu acho que home office faz com que as pessoas percam um pouco essa ligação com a empresa. E, automaticamente, faz com que elas tenham muito mais facilidade em troca de trabalho e questões do tipo. Elas vão ser muito mais propensas a sair do emprego. Para mim, mas é só uma questão assim. Para outro home office, né? Mas é uma questão que nem estava nessa pauta. Tudo bem. Vamos lá. Então, toda vez que saía um gerente comercial, ou a diretoria descia para a área operacional e começava a atuar como gerente, ou então os vendedores tinham que ficar gerenciando a sua carteira, as atividades para onde ia, em que cliente iria. E como aqui era uma operação muito estratégica, então a gente avaliava exatamente quantas visitas o vendedor fez em cada cliente para entender se o cliente que ele mais visita é o cliente que mais compra. Então tinha um CRM que a gente acompanhava as visitas. A gente avaliava se os clientes que mais compravam eram os que estavam recebendo visitas para entender se talvez um cliente que está na carteira de um vendedor está fazendo pedido automaticamente e o vendedor não está tendo ação nenhuma lá dentro. Então a gente conseguia mostrar isso nas reuniões mensais. E em outros aspectos. Então, isso a gente tinha uma demanda muito com a gerência comercial. E a gente começou a entender que não fazia sentido ter somente essa estrutura, por mais que era uma estrutura muito linear, a gente começou a avaliar a possibilidade de reestruturar isso em um modelo onde eu teria um auxiliar comercial, teria um coordenador comercial e um gerente comercial. Por quê? O que a gente redesenhou? Ter uma diretoria comercial, ter uma gerência comercial, essa gerência atuar com um coordenador comercial e um auxiliar comercial. E aí sim vem os vendedores. Por quê? Por mais que pareça uma estrutura inchada, esse gerente ele teria umas atividades bem mais relacionadas à estratégia da empresa. Desenvolver novas atividades, desenvolver novos mercados, acompanhar eventos que poderiam levar o nome da empresa para novos clientes.
Ele tinha uma estratégia de tentar alocar a entrada da empresa mais por um nível gerencial. Então, assim, quando você vai fazer um desenho comercial, às vezes você pensa, olha, eu tenho uma parte toda operacional aqui que vai usar o meu produto, então eu posso colocar os vendedores para apresentar o produto a nível operacional e, ao mesmo tempo, eu tentar entrar ele com um nível mais estratégico, fazendo parceria com a empresa a nível estratégico, sendo vendendo mais barato, levando o nome da empresa junto à marca, então ter uma exclusividade com o meu produto e eu vou desenvolver isso aqui dentro, sendo você, por exemplo, uma empresa que consegue falar que toda a produção, vamos colocar uma empresa de gravação, estúdio, que ela fala que todos os produtos dela são Sony, ou são Canon, ou são de outra marca. Você conecta a nível mais estratégico uma venda mais estruturada. Então, assim, isso vai ser uma questão de marketing, de brand, falar que usa equipamentos de alta tecnologia, ou falar que tem uma certa exclusividade, ou questão de, por exemplo, uma indústria, uma empresa que tem muitos veículos, você coloca uma marca só para uma questão mais de manutenção. Então, você tem uma entrada mais a nível estratégico, que é do gerente, você tem uma entrada mais a nível operacional, que é da equipe. Quando você consegue unir os dois, chegando no mundo perfeito. Então, a equipe aqui que utiliza o seu produto. Então, o que a gente fez nesse cenário? Eu tenho um coordenador que gerencia a equipe que vai fazer essa introdução a nível operacional. E eu tenho um gerente comercial que vai desenvolver relacionamento a nível mais estratégico. E quando o coordenador ou sai, ou precisa de férias, ou é substituído, ou não está atendendo as expectativas da empresa, a gente pega o coordenador comercial, se ele saiu, a gente pega o gerente e aloca nessa atividade, porque ele conhece a operação da empresa. E ele tem o apoio do auxiliar comercial para manter a estrutura girando na melhor forma possível. E se caso o gerente sai, essa estrutura mantém a operação da empresa. E dependendo do volume de queda nas vendas, se você colocar aqui, eu estou falando de uma empresa que tem um faturamento na casa de R$2 milhões mês. Uma empresa que fatura 2 mil... Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho? Só para a gente ter uma ideia. Vamos pegar aqui um cenário onde eu tenho uma empresa que fatura o faturamento dela. O faturamento da empresa, ele é de... Vamos colocar que seja R$2 milhões mês. Com um custo, vamos colocar que o custo dela está em torno de 60%. Vamos colocar primeiro carga tributária. Vou colocar que a carga tributária dela, juntando todos os tributos ali, está na casa dos 15%. Colocando que a empresa do lucro presumido, comércio com uma margem não tão elevada, vai estar 15% aqui, que seria PIS, COFINS, IR, contribuição social, mais um pouquinho de ICMS. Agora eu estou entendendo porque eu não estou conseguindo escrever. Estou com o teclado errado. Então vamos colocar aqui que eu tenho isso aqui de custo tributário. Vamos colocar que a gente tem um custo 60%, ou seja, uma margem apertada, né? Uma empresa que tem uma margem ali, se você tirar esses dois, sobram praticamente 35% para pagar todo o custo fixo e ainda ter lucro. E pagar os vendedores, né? Menos esse. Se a gente estiver falando aqui de uma empresa nesse cenário, faturamento, custo tributário, CMV, margem de contribuição. Então, se eu estou falando de uma empresa que fatura 2 milhões por mês, que tem um custo tributário de 15%, que tem um CMV de 60%, ela gera uma margem de contribuição nesse cenário de R$500 mil mensais. Vamos colocar que essa empresa vai conseguir perder, por ter saído um gerente operacional, a atividade, até eu conseguir alocar ele 100% dentro da operação, um novo gerente ou o time comercial começar a engajar de novo, vamos colocar que a empresa perde 30% do volume de vendas dela. Então, ela vai perder de 500 mil, menos 350, perder 150 mil de margem líquida. Vamos colocar que isso aqui acontece e até eu recuperar, eu gaste 3 meses, até contratar, trazer alguém, eu manter essa queda por mais ou menos 3 meses. Estou tendo uma perda de 450 mil. Vamos considerar que para eu ter um gerente ou um coordenador, eu vou pagar para esse coordenador R$5 mil. Dependendo do cenário, eu acho que é um salário justo.
Vamos colocar aqui que esse coordenador, ele está com carteira assinada, benefícios, tudo isso, vai aumentar em torno de 70% ali, vou colocar 80% com uma boa alimentação, mais alguns outros pontos, ou seja, ele me custa R$9.000. Para que a perda financeira que eu teria com a redução das minhas vendas em 30% devido à saída, à desorganização de um processo, imagina um time comercial sem gerência, entrar outra pessoa, demorar um mês para conseguir contratar, essa pessoa se engajar, começar a retomar as vendas, vamos colocar que eu perdi 3 meses nisso. Se eu pegar esses 3 meses e dividir pelo salário, pelo custo total desse coordenador, eu estou falando que só para eu recuperar isso que eu perdi em vendas com a redução pela redução de não ter um coordenador, eu estou falando que eu vou gastar 50 meses. Então, se você entender que você tem uma saída muito comum dentro da minha operação e a cada, 12, 13 meses, você pega ali o turnover da empresa, a cada 8, 10 meses eu perco, ou a cada 2 anos eu perco um coordenador. E você analisa as vendas, e sempre que perde um coordenador, as vendas caem, você tem 24 meses. Então, vou colocar aqui esse coordenador aqui, sai a cada 2 anos. Então, ele me custa, por 24 meses, 216 mil. Se eu pego a queda de vendas, essa curvatura aqui entre o linear padrão e a queda quando eu tenho a saída desse coordenador, se a soma dessa perda de faturamento for maior do que o custo desse vendedor, desse coordenador, dessa persona dentro da empresa, desse cargo redundante, se o custo do período de turnover desse cargo for menor do que a perda de faturamento, já vale a pena. Então, como que a gente faz? Como que a gente fez nesse caso? A gente avaliou isso. O que eu tinha de risco de perda de faturamento com a saída de um coordenador /gerente, quando eu não tinha redundância, e qual que era a redução de vendas nesse período. Com isso, a gente conseguiu entender que valia a pena colocar um coordenador. Porque o coordenador, além da segregação de atividades, então, por exemplo, tem coisa que o coordenador faz a solicitação de compra, mas quem aprova é o gerente e quem paga é o administrativo financeiro. Então, você triangula e evita fraudes, evita vários cenários. Então, a redundância ela é avaliada através disso. E o segundo cenário para aprovar a redundância, quando, por exemplo, o cliente entendeu que a redundância vale a pena. Porém, a redundância vale a pena, mas ele não acha que ele está no momento. A gente utiliza o quê? O organograma orçado. Esse material aqui que eu vou mostrar agora, tem ele em algum outro vídeo, eu pedi o Rômulo para vincular aqui. Mas, por exemplo, o que a gente faz? A gente faz o organograma, não vou mostrar tudo aqui não, porque já tem no outro vídeo. Mas, para a gente poder entrar na pauta da redundância com o cliente de forma mais sustentável, eu já vou com isso pronto. Então, eu já avaliei o custo que ele tem de perda quando tem a saída dessa operação. Então, por exemplo, no cliente que era revenda, no cliente que aí isso foi um cenário, no cliente que era a gestão ali mais administrativa, eu não tinha como comparar isso, mas eu já fui com o custo dessas pessoas levantado. Em outros casos, de outros clientes, por exemplo, na indústria, quando a gente tinha perda por causa de retrabalho, a produtividade caía, então você pegava o número total de produção do mês, pegava a produção total do mês, dividia o custo total da empresa pela produção e colocava o cenário sem o gerente e pegava todo o custo de produção da empresa, dividia a produção por esse custo, eu começava a avaliar que quando eu não tinha um gerente, meu custo produtivo ele era mais alto por peça. Então a diferença entre esses dois cenários eu considerava como perda. Com tudo isso em mãos, eu ia com o organograma orçado já levantado para poder falar para o cliente o seguinte: o custo que você tem com o funcionário número X aqui, atual é esse. Se eu tiro ele, o seu custo total de folha é esse, seu custo fixo vai estar aqui, e eu faço o cálculo do ponto de equilíbrio da empresa.
Com isso, o que eu consigo consolidar? Olha, sem esse funcionário, o seu ponto de equilíbrio é esse. E aí eu coloco uma remuneração fixa para eu colocar, olha, sem esse funcionário você tem esse volume de vendas que te gera o ponto fixo, te dando a remuneração que você gostaria dentro da empresa. Então eu faço um break-even com remuneração. Seja para pagar acionista, seja para pagar endividamento, para pagar amortização, para pagar investimentos, indiferente. Eu faço o cálculo do custo fixo da operação, entendo o ponto de equilíbrio com o cenário atual mais remuneração e depois eu trago o funcionário aqui, colocando o salário dele e alterando o custo fixo da empresa. Alterando o custo fixo, né, claro, e alterando o ponto de equilíbrio da empresa. E mostro para o cliente, olha, você pode até não ter a capacidade de ter essa pessoa aqui agora, mas nós vamos trabalhar o comercial e o planejamento estratégico para conseguir vender o suficiente para chegar no ponto X de venda que vai te dar a capacidade de ter essa pessoa e ainda manter o lucro. Então, automaticamente, você consegue chegar mais municiado de informação e muito mais estratégico. E aí vem aquela questão, né? Você tem que ter um direcionamento estratégico ligado à sua estrutura e à sua necessidade de capital. Então, você vai dar um direcionamento estratégico para o time comercial, um direcionamento estratégico para o financeiro, ou seja, comercial, eu preciso chegar nesse valor de venda. Financeiro, quando eu chegar nesse valor de venda, eu preciso estar com esse lucro para eu poder autorizar o comercial a trazer essa nova pessoa, que automaticamente vai impactar lá no RH para ele startar o processo. Então, simplesmente uma análise de organograma orçado mais organograma funcional já conecta todas essas áreas da empresa, comercial, a operação, financeiro, RH. Quando você traz isso muito estruturado dessa forma, o seu cliente tem mais segurança, ou o seu chefe, ou você mesmo, vai ter muito mais segurança nos próximos passos. E aí sim, você vai ver que a redundância não é simplesmente custo. A redundância, em alguns casos, é investimento. A redundância, ela vai trazer retorno financeiro para a empresa, mesmo que não seja direto. Entendendo todo esse cenário, a gente consegue visualizar que a redundância da empresa nem sempre é custo, às vezes é investimento. Mas como que a gente define isso? Resumindo tudo que a gente falou até agora. Passo número 1. Primeiro passo, você vai avaliar a redundância através das atividades e dos cargos atuais. Então, ferramenta número 1, organograma funcional. Você vai montar um organograma funcional dentro da empresa com as atividades principais que você tem em cada cargo, seja para a empresa como um todo, se for uma empresa muito grande, seja para o departamento. Monta a estrutura do organograma e mapeia as atividades. Verifica as atividades que são essenciais para a operação. E começa a verificar se você consegue ter redundância entre pares. Então, por exemplo, eu tenho um contas a pagar e um contas a receber. Eu vou pedir o contas a pagar para fazer algumas coisas do contas a receber. Contas a receber fazer algumas coisas do contas a pagar. Eu crio redundância entre pares. Ou eu tenho 2 coordenadores. Eu crio redundância entre eles. Gerentes, whatever. Então, a gente estrutura o organograma funcional e entende a capacidade da empresa de fazer redundância de conhecimento de processo entre pares. Feito isso, você vai identificar se existem atividades que você não pode realocar entre os pares atuais ou estrutura hierárquica atual. Por exemplo, tem atividade que o meu gerente faz e eu não posso colocar para o administrativo fazer e eu não tenho um coordenador. Então, talvez aí seja o ponto de trazer um coordenador. Entendi que eu preciso trazer um coordenador, como que eu avalio o melhor momento para trazer ele? Primeiro, avalia se existe custo na ausência dessa redundância. Ou seja, se eu tenho um gerente que faz uma atividade e eu não tenho quem possa suprir, caso esse gerente saia, eu perco. E perdas indiretas. Seja perdas diretas, como meu faturamento aumentar, ou perdas indiretas, a minha produtividade abaixar e automaticamente eu gerar um pouco mais de custo. Ou seja, eu produzo menos, custando mais. Ou então, por exemplo, você ter um desgaste financeiro ali relacionado a despesas. Por exemplo, você tem um time comercial e sem um gerente eles viajam mais, viajam de forma desnecessária, gerando mais despesa para a empresa. Então, avalia se a ausência dessa redundância, quando eu perco o profissional relacionado a essas atividades, eu
tenho perda financeira. Então, se eu não consigo fazer redundância entre os pares, e quando eu tenho essa perda, eu tenho perda financeira, compare essa perda financeira com o custo desta pessoa que você quer trazer como redundância e avalia custo da personalidade do colaborador redundante comparado com o turnover do colaborador atual que você tem, que exerce essa atividade. Então, tem o gerente atual, o turnover dele é 24 meses. Eu vou trazer um coordenador para fazer redundância. Então, esse coordenador vai ser útil, assim, né? Ele vai ser útil muitas vezes, eu vou colocar mais atividades, mas a necessidade dele sempre vai se fazer, por questão de cálculo, na saída do gerente, porque é lá que eu vou ter a perda. Então, eu tenho 24 meses de turnover. Gente, pelo amor de Deus, não pensa que você vai colocar um profissional para usar ele uma vez a cada 24 meses. Isso é só cálculo. Então, o colaborador, a cada 24 meses eu tenho uma perda financeira que ele seria necessário, que é o turnover do gerente. Então, esse colaborador custa 9 mil, 24 meses, vai dar ali 180 mil, 212 mil mais ou menos o custo dessa redundância ao longo do turnover. Quando esse turnover acontece, a perda dessa pessoa, eu tenho um gap de custo, de queda de faturamento, de aumento de despesa? Compare esses dois. Entendeu que é viável, vai para o organograma orçado, porque às vezes é viável a análise de custo, mas você não tem capacidade financeira. Vai para o organograma orçado e entende, se você trouxer essa personalidade, esse colaborador, quanto aumenta na meta financeira da empresa, considerando o ponto de equilíbrio mais remuneração, e verifica se o momento atual já permite. Se não, você já tem a meta financeira de quando você pode trazer esse colaborador, quando o faturamento chegar a X. Então, a estrutura operacional, o ciclo, seria esse. Mas não é tão simples. Você tem cenários onde você vai trazer o coordenador, vai trazer a redundância e não vai ter tão claramente o comparativo entre a entrada do colaborador e a perda financeira que eu tenho com a saída desta redundância, né? Quem é o outro par dele. Então, é um pouco mais complexo, mas isso aqui é um vídeo só para te dar um direcionamento. Esse assunto é polêmico, ele é difícil de ser tratado, mas essa é a estrutura mais clara que eu consegui desenvolver para avaliar. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o organograma orçado e o funcional, assiste o vídeo que vai aparecer em algum lugar aqui da tela de organograma, analisa ele e com a soma desse vídeo, mais isso que a gente avaliou aqui, você tem total capacidade de avaliar aonde a redundância realmente deixa de ser um custo e passa a ser um investimento, passa a ser uma necessidade para a empresa. Então, ficou claro? Entendemos tudo por aqui? Basicamente, pessoal, era isso que eu queria trazer hoje. Era um vídeo um pouco mais técnico, um pouco mais complexo. Eu espero que tenha ficado claro que realmente não é um assunto tão simples de se tratar. Essa estrutura que eu mostrei para vocês é a estrutura que a gente usa aqui na empresa mesmo. É uma estrutura que a gente já usou com diversos clientes e sempre funcionou. Tanto a do organograma funcional, quanto a do organograma orçado, quanto essa estratégia de análise. Então, é uma forma de você que está ali na operação, você que é um consultor mais operacional, você que está caminhando ou já tem um tempo nesse mercado e quer dar uma entrega mais estratégica para o cliente, é um ótimo ponto de partida. Ou, se você quer usar isso como um passo para entrar na parte mais estratégica da empresa, demonstrar a sua capacidade de análise, também é muito interessante esse tipo de análise. Eu espero que esse material tenha te ajudado em alguma coisa e espero que tenha ficado muito claro para vocês o quanto a contabilidade como ferramenta estratégica está ligada aqui. Porque na hora que eu falei aqui de ponto de equilíbrio, eu falei de DRE. Quando eu falei de custo de pessoal, eu falei da parte de DP. E quando a gente avalia a empresa como um todo, cenários de meta, de faturamento, a contabilidade vai estar sempre ali. Então é muito importante que você consiga perceber o quanto a contabilidade como ferramenta estratégica está envolvida nesse cenário, porque ela vai te dar outros insights, outras possibilidades, e entender como executar isso no dia a dia da sua empresa, com seus colaboradores, com o seu chefe ou você como consultor empresarial.
Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que tenha ficado bem transparente essa forma de análise. Caso você tenha alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, seja para a gente trazer uma coisa um pouco mais estruturada, trazer uma análise mais avançada, seja para você discordar daquilo que a gente falou aqui, que a gente pode discutir, trazer novos vídeos. Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike, mas deixa um comentário para eu poder saber por que você não gostou e como que eu posso melhorar. E se você quer saber um pouco mais sobre o dia a dia da nossa vida como consultor, acompanhar um pouco mais com conteúdos mais dinâmicos, vai na nossa bio, lá no nosso perfil e acessa o nosso Instagram. Lá eu solto conteúdo mais diário. Se você gostou, dá o like. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo também. Pessoal, eu agradeço. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente no YouTube para acompanhar esses vídeos, acompanhar estruturas mais robustas de análise de empresas, de gestão, Office 365, tudo isso que você está acostumado a ver aqui. E também seguir a gente no Instagram para você ter o conteúdo do dia a dia, entender um pouco mais sobre a nossa visão empresarial e, quem sabe, me ajudar a ter insights para trazer vídeos mais robustos. Agradeço muito você que ficou até aqui e espero que a gente possa continuar trazendo conteúdo relevante para quem se interessa por essa pauta, que hoje é o marco e é a base tanto da minha consultoria como da minha contabilidade, que é a contabilidade como ferramenta de estratégia das empresas. Eu sou o Carlos Pires e até a próxima.